Fala galera, beleza? Tranquilidade, sossegados? Bom, estamos nós aqui para a última aula da apostila 2 de Geografia do terceiro ano, né? Agora, do segundo ano, se acontecer da gente, né, na pandemia, estiver na pandemia ainda, mais pra frente também o segundo ano vai ver essa aula aqui. Beleza? Então nós vamos falar sobre o Centro-Sul 2, né? O Centro-Sul 2 vai falar do Sudeste. E claro, né, como nós somos, né, apegados a nosso querido estado, vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo. OK? Então já adianto para vocês que por conta de não ter visto esse conteúdo no ano passado, eu vou inserir a geografia física do Sudeste, né, na aula. Então essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, não desanimem, vou tentar ser objetivo. Prometo que tem imagens legais aí ao longo da aula, né? Uma imagem de um cara bonito, ok? Então vamos lá. E eu acho que é importante a gente olhar também para a geografia física, né? Porque é aquela coisa, né? A gente sempre gosta mais, pelo menos eu, gostamos mais, né? Nós gostamos mais de falar de geografia humana, econômica, geopolítica. E aí a gente meio que, né, dá pouca bola para a geografia física e todo vestibular, toda prova vai cair uma bendita questão de geografia física, ok? Então depois nós vamos falar de população, um pouco de história, né? E da economia da região sudeste de São Paulo. Para a gente lembrar um pouquinho do relevo e da estrutura geológica do sudeste. Então, relevo diz respeito à forma, né? A parte externa, ao delineamento, né, externo dos corpos, né, que nós estamos vendo, enquanto que a estrutura geológica é a base que dá sustentação ao relevo. A estrutura geológica tem relação, obviamente, né, com a geologia, né, com a composição das rochas, com sua origem, né, no passado, ok? No caso da região sudeste, nós vamos ter vários planaltos, né, e outros acidentes geológicos importantes. Como vocês já viram na aula do Centro-Sul 1, espero que vocês viram, né, que nós temos na região sul a continuidade das unidades de relevo de planalto, né, do sudeste, que seria do Paraná, planalto arenito-basáltico da bacia do Paraná e o planalto cristalino leste-sudeste, né, do Atlântico, que está próximo aí do litoral, ok? Então são dois planaltos com diferentes altitudes e diferente estrutura geológica. Então olha aqui, ó, veja, né? Esse é o mapa do relevo do Sudeste. Ele está trazendo só o relevo, não está trazendo a estrutura geológica. Então a gente consegue perceber as áreas altas, né, da nossa região. A Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço, certo? Então percebam que todo esse grande miolo da região sudeste é uma região de muitos planaltos, que é o que a gente ficou conhecendo como mares de morros, ok? Por quê? Porque é uma imensidão de morros, né? Uma coisa muito bonita de se ver, muito linda de se ver. Enquanto que a região, a parte com mais planície, é mais o litoral, ó, né? Principalmente o litoral do Rio do Espírito Santo e um pouquinho do litoral sul de São Paulo. Já a região mais do nosso estado e da parte mais ocidental de Minas, ela vai ter um planalto um pouco menor, mais baixo, uma região de menos acidentes geográficos, que é onde está passando aqui, que rio? O rio Paranazão, né? Como os pescadores chamam de Rio Paraná. Então, a principal bacia daqui da nossa região, o Paraná, São Francisco, ok?
Rio Grande, Rio Tietê, Serra do Jaboticabal, onde está nossas cidades, né? Então, coisas bacanas, né, para a gente falar. O corte do Jurandir Ross, do relevo Sudeste e Centro-Oeste. Então, aqui está o Centro-Oeste e aqui está o Sudeste, ok? O Sudeste está aqui, ó, ok? Daqui para cá é Centro-Oeste, porque, como vocês podem ver aqui, ó, o Rio Paraná, ele divide o Centro-Oeste do Sudeste. Então, daqui para cá é o Sudeste, principalmente São Paulo. Então, aqui o Planalto Chapadas da Bacia do Paraná. A parte intermediária, como nós vamos ver, é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. E a parte mais, né, oriental é Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. Ok? Estrutura geológica cristalina, estrutura geológica sedimentar. Aqui dá para a gente ver de uma outra forma, um perfil frontal, ó, cristalino, sedimentar mais recente, né, aqui na parte superior do Planalto Paulistano, o litoral paulista, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, e aqui a intrusão vulcânica, certo? E aqui a Cuesta de Botucatu. Aqui a gente vê o Planalto Arenito Basáltico, a área do Planalto da Bacia do Paraná, a depressão periférica e o Planalto do Atlântico Leste-Sudeste e o litoral sul mais plano. Olha isso que legal. Vamos colocar essa imagem aqui, ó. Vamos voltar para essa imagem da intrusão vulcânica e aqui a gente vai ver na prática que é perto de Botucatu, que vai ter Brotas, que vai ter suas cuestas e a sua geologia. Olha que interessante essa imagem. Essa imagem eu tirei lá em Brotas. Então, eis a água com o seu poder, né, de destruição, de intemperismo. Percebam que aqui havia como se fosse camadas de bolo. Uma camada de derrame basáltico, uma camada de arenito, Botucatu, e uma camada de basalto, certo? A água, né, erodiu a camada toda de basalto e está erodindo também a camada de arenito, ok? Então é como se fosse uma camadas de bolo, que isso acontece na região de Brotas de Botucatu. Olha lá o cara bonito que eu prometi a vocês. Isso aqui é numa área de ecoturismo de Brotas, né? Eis uma cuesta, um relevo assimétrico. Percebam que na parte plana superior está tudo desmatado. Agora, a parte da vertente da cuesta aqui, toda ela com mata. E é aqui que a trilha faz. Ok? Relevo, então, relevo assimétrico, igual aquele aparelho da ginástica olímpica, barras assimétricas, tá certo? Muito bem. Eis aqui uma bela imagem dos mares de Morros, Minas Gerais, né? Uma imensidão de mar, de morro, né? Minas não tem mar, mas tem mares de morros. Aqui o Planalto Paulistano, nessa parte de cá. Aqui a Serra do Mar, que também representa uma cuesta, um relevo assimétrico. Não temos como nós vermos isso porque nós estamos numa imagem superior e não frontal. Só que nós percebemos aqui a parte alta, né? A vertente da Serra do Mar, da cuesta, e a parte baixa da zona litorânea. No que toca aos rios, né? Também como a região sul, a região sudeste é muito rica em rios. Temos grandes e importantes rios e rios que têm uma relação muito estreita com o relevo. Rios de planalto, certo? Então são rios formados e nascentes em áreas altas de planalto, né? São rios formados em terras altas. Claro que o regime que alimenta é o
pluvial, é a chuva. Então, esses rios representam, sobretudo, um grande potencial energético. Só que eu posso colocar aqui para vocês, né? Já é atingido 100%. Tá certo? Então, não temos mais como produzir energia elétrica, né? Pensando os rios do Sudeste. O potencial já foi atingido 100%. Veja o mapinha dos rios: o rio Tietê, o rio Mogi, o rio Pardo, o rio Turvo, que nasce aqui em Monte Alto. Nós não temos rios que cortam a cidade, mas nós temos a nascente dele, que é o Tietê, o Turvo. O Rio Grande, onde muitos pescam, né? Muitos dos nossos amigos aí vão pescar. E aqui o Rio Paraná. Então, a bacia do Paraná, todos esses rios alimentam o Paraná. Ok? Eis o rio Tietê, um rio que funciona como hidrovia. Sempre que falamos do Tietê, a gente lembra que é um rio que é muito poluído no curso de São Paulo, só que depois ele meio que se autolimpa, apesar, dos agrotóxicos. Por que eu estou dizendo isso? Eu li outro dia uma notícia que uma parte do rio Tietê aqui dentro do nosso estado estava com um índice alto de produtos químicos, que com certeza é por conta de pesticidas, de defensivos agrícolas, aquela coisa toda que também contribui para contaminar a água. Veja aqui, que como nós temos o rio Tietê, é um rio planáltico, tem alguns acidentes geográficos, e cachoeiras e impossibilidade de transposição. Então, para que aconteça uma continuidade da navegação, não existem as eclusas, como a de Barra Bonita, como essa de Nova Vanhandava, que vai fazer com que o rio, que o barco ele ascenda ou desça, e assim possa continuar a sua viagem. Eis aqui a hidrovia Tietê-Paraná. Ok? E aqui nós temos tanto usinas hidrelétricas, como represas, como eclusas, ok? O clima do Sudeste, essa parte aqui da parte sul de São Paulo, subtropical. Essa parte mais laranja, tropical típico. E a nossa região aqui, tropical de altitude, com variações, é claro, devido à altitude. Então, preponderantemente, é um clima tropical, mas pela latitude ou pela altitude pode ocorrer variações, claro, e por estar perto do mar também. Ok? A vegetação do Sudeste, nós temos uma vegetação nessa área mais interiorana aqui de Cerrado, outra de Mata Atlântica, só que a gente sabe o quê? Que quase que boa parte dela foi extinta, ok? Então, com esse slide, eu concluo a parte de Geografia Física e adentro a parte de população, ok? Aquela pausinha para a gente tomar aquela aguinha. No que toca à população, a região Sudeste é a região mais populosa do Brasil, da Federação, do nosso país. Então, a região Sudeste, durante muito tempo, ela funcionou como um polo de atração. Por quê? Porque ela representou o principal centro dinâmico econômico do nosso país. Então, até pouco tempo atrás, muitas pessoas de diferentes regiões do país, sobretudo a região Nordeste, tinham como destino Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, sobretudo, São Paulo. Ok? Então, a nossa região é uma região que é formada por uma pluralidade
de brasileiros e de pessoas que vieram de outros países e que vêm de outros países, né? Então, o Sudeste ainda é uma região que ainda atrai muitos imigrantes, apesar do Brasil estar passando por uma crise, né? A sua principal explosão demográfica aconteceu mais ou menos entre 1920 e 1960, né? Foi quando nós vamos ver aí aconteceu a urbanização, a industrialização, né? Muitos nordestinos vieram, contribuíram para a construção da cidade de São Paulo. Então, essa selva de pedra que é São Paulo só foi possível de ser construída, né, sobretudo por conta da ajuda do trabalho dos nordestinos, tá? Então, por isso nós temos uma população misturada, uma pluralidade cultural. Esse mapinha, ele faz alusão às bandeiras, né? Então, o Palácio do Governo do Estado de São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes. Então, o Estado de São Paulo tem uma relação, né, muito, pelo menos a política oficial tem uma relação muito próxima com a história dos bandeirantes, que foram, né, pessoas, desbravadores, que viveram aqui nessa região, né, quando o Brasil era uma colônia, quando nem se imaginava o que isso aqui viria a ser um dia, né? E foi um povo que procurava ouro, procurava prata e também aprisionava indígenas, né? Escravizava indígenas. Então, né, os bandeirantes têm o seu lado A também, assim como tem o seu lado B, né? E isso a gente sempre, vocês podem ver bastante, acho que em história. Do ponto de vista histórico, né, dois elementos, tentando me desapegar um pouco só de São Paulo, uma vez que nós estamos falando do Sudeste, né? E o Sudeste também é inserir Minas, inserir Rio de Janeiro e, infelizmente, nós não vamos falar quase nada do Espírito Santo. Então, a região Sudeste, ela passa a ganhar atenção, né, do Brasil e do mundo com o ciclo do ouro, né, que não vai ser um ciclo de muitas décadas, mas vai ter a capacidade de interiorizar o nosso país, né, de trazer um pouco de dinâmica econômica, demográfica para dentro, e vai ser uma espécie de elemento desencadeador do mercado interno brasileiro. Então as regiões vão passar a abastecer a região das Minas Gerais, né? Sobretudo a região das cidades históricas mineiras. E aí vai gerar bastante capital esse que, né, posteriormente vai ser empregado para o plantio das primeiras mudas de café. E é com o café que o Brasil, né, conseguiu reocupar, né, uma atenção mundial, né, passando a fornecer durante muito tempo. Foi o único país do mundo que fornecia café para o mundo, né, uma bebida que passou a ser apreciada, degustada por pessoas de diferentes classes sociais no mundo todo, ok? Então, uma entrada de capitais absurda se deu entre o século XIX, entre o início do século XX, e assim como nós trabalhamos que o agronegócio gera capitais que são reinvestidos em outras atividades, o café também possibilitou que outras atividades pudessem ser desenvolvidas, como a indústria, como a financiarização, como o comércio, como as primeiras estradas ferroviárias, né? Então não sei se recordam do ano passado, a primeira companhia ferroviária não foi uma companhia estatal, foi uma companhia privada, certo? Então, café e indústria, né? O café ia alimentando a indústria e depois, com o tempo, a indústria conseguiu pelas próprias pernas se desenvolver, né? Nesse triângulo que vai ser o que? A região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro
e posteriormente Belo Horizonte. Então, a gente pode colocar como um ano definitivo do início do desenvolvimento industrial brasileiro a partir da chegada de Getúlio Vargas no poder, né, que seria 1930 para frente. Então, aí é que Vargas vai estabelecer um projeto nacional de diversificação econômica, né, incentivando, promovendo o desenvolvimento industrial. Então a região sudeste vai ser a grande indústria do Brasil durante aí 20, 30 anos, né? Lógico, sem contar também a região sul que apresentava as suas atividades industriais. Só que qual que é o diferencial da região sudeste? Nós vamos ter aqui uma industrialização complexa. Nós vimos na aula passada que a região sul tem uma agroindústria, uma indústria muito atrelada a bens de consumo não duráveis, tirando, lógico, montadoras, empresas de redutores e assim vai, ok? Então aqui havia uma pluralidade, né, bastante grande. E outra coisa que eu chamo a atenção aqui de vocês, né, que uma coisa sui generis no Brasil, uma coisa singular que aconteceu aqui, foram, né, os industriais, né, os fazendeiros, cafeicultores que viraram aí industriais. Então o cara que tinha bastante capital, que investia na atividade industrial, por quê? Aqueles mais espertos, né? Porque sabia que uma commodity como o café, ela tem altos e baixos. Então pode chegar um momento que, né, aquela atividade declinar e nunca mais ser a mesma, que é o que vai acontecer com o petróleo daqui 20 anos, 20, 30 anos. Então, sabiamente, alguns fazendeiros cafeicultores vão investir na atividade industrial, né? Então vão pegar carona nesse modelo que vai ser implementado, né, pelo Estado varguista, sobretudo, de substituição de importações. Ou seja, ao invés de nós importarmos aqueles itens, vamos produzir. E depois, mais para frente, vamos produzir, né, produtos de grande porte. Aço, automobilística, certo? Então, a nossa indústria ela vai se desenvolver, vai atingir o seu auge no século XX, nos anos 70, nos anos 80, e aí ela vai meio que declinar, pelo menos em algumas regiões. Então, a nossa indústria não passa por um bom momento. Isso é uma coisa clara dentre os economistas, certo? E no final já do século XX, as grandes cidades, as grandes capitais do Sudeste, passam por um processo de desindustrialização, que é uma tendência mundial, né? Então vai haver aí a desconcentração industrial e as indústrias vão para o interior de São Paulo, para o interior de Minas e para o interior do Brasil com o tempo. Tá certo? O Sudeste e a riqueza agroindustrial. Então nós moramos na região de Ribeirão Preto. Então uma região em que o campo, né, está cada vez mais mecanizado, produzindo itens que vão, né, para a agroindústria, né, vão para as indústrias de suco, vão para as indústrias, né, de cana-de-açúcar, sucroalcooleiras. Então nós vamos ter, né, um campo bastante moderno aqui na nossa região, bastante moderno na nossa região, na micro-região, né, e na região sudeste, só que com algumas áreas ainda praticando agricultura e pecuária tradicional. Então vamos ter uma relação muito estreita entre campo e cidade, né? As cidades demandando produtos do campo, né? Matérias-primas, leite, grãos, hortaliças, carne, café, né? E o campo
demandando máquinas, insumos, fertilizantes, dentre outros, da cidade. Então, nós vivemos numa área que tem produção agrícola forte de manga, de laranja, de limão, né? A cana-de-açúcar, que está bastante presente. Então, isso gera riqueza para a nação, para a nossa sociedade. As principais regiões econômicas, nós estamos aqui no chamado Oeste Paulista, ok? Que é a região que se desenvolveu dentro do ciclo do café, né? Outras regiões importantes, essa região que é chamada Sudeste Metropolitano, que envolve a região metropolitana de São Paulo, do Rio e mais algumas áreas do litoral. Aqui seria a região central de Minas, que é a região onde está Belo Horizonte. O sul de Minas, bastante forte na questão leiteira, na questão do turismo hidromineral. O Triângulo Mineiro, onde muitos dos amigos de vocês estudam, né, na faculdade de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, né, Uberaba, ok? E aqui, ó, essa região seria, né, a região, deixa eu localizar aqui, acho que tá faltando essa legenda aqui, hein? Sudeste Oriental, e tá faltando aqui essa região do norte de Minas, ó, eles esqueceram de colocar o norte de Minas aqui na apostila, certo? Então, caminhando para a conclusão, né? Atualmente as regiões metropolitanas passam pela terciarização, né, da economia e, né, com as indústrias desconcentrando destas áreas. E aqui o mapa da agricultura e da pecuária. Então, bastante cana-de-açúcar, bastante laranja na nossa região. Aqui a pecuária, milho, né? Amendoim. Então, é isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Leiam a apostila, vejam aí os detalhes das regiões para conhecer um pouquinho mais, tá certo? E até a próxima.